6. Isso, é como Deus fala, né? É os irmãos que nos ouviram hoje de manhã aí, eles sabem que está no meu coração. É o texto de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você. É isso que está escrito? Oh, meu Deus. Aleluia, amém. Esquecerá de nós. Meu Deus. E aí, Carlão? Deus está falando? Sim ou não? Amém? Queria estar orando no nome de Jesus. Amém, Jesus. Mais uma vez, nós orarmos. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Sim, meu Deus. Muito bom estarmos aqui, Senhor. Glória a Deus. Pai, não porque vamos pregar, mas por causa da comunhão. Verdade. Por causa daquilo que nós venhamos conquistando, Senhor. De relacionamento com o Geraldo, com a Valcira, que pastoreia, que cuida, Senhor. Essa responsabilidade, esse cuidado. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ser fiéis, de fato, a Ti, Senhor. Porque a nossa comunhão é com Cristo. É verdade. A nossa comunhão é por causa do Teu nome, por causa do Teu poder. Porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, por mim, pela Valcira, pelo Geraldo, por cada um de nós, Senhor. Pai, nós não estamos aqui brincando, Senhor. Nós não estamos aqui de passagem, Senhor. Nós estamos numa cidade para anunciar o Teu Evangelho, anunciar as Tuas verdades. Pai, de nós fazermos aliança no Teu nome, Senhor. Sim, meu Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, seja conosco. Que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor tem falado. Oh, meu Pai, que Senhor, nós da possamos glória, ser aleluia. fiel na recepção Sim, da meu Tua Pai, palavra, aleluia, Senhor. Deus. No nome de Jesus. No Oh, nome de Jesus. glorificado é Teu santo Amém, nome, Senhor. Senhor, Glória a Deus. aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podemos assentar, no nome de Jesus. A minha esposa, eu guardei ela cansadinha. A gente teve um tempo de manhã, e nosso tempo de manhã muito intenso com os irmãos, nossa reunião na parte da manhã. E depois fomos para aniversário. Aí nós saímos do aniversário, viemos para estar aqui, mas eu trouxe a Marcelinha, né, que é a minha primogênita. Tem mais duas crianças, de 6, 7 e de 3 anos. Então não é uma carga, né, de estar ali descansando agora um pouco e esposinha. Aí a Marcelinha tem uma paixão com a Valcira, né, a pastora Mar, gosta muito. Amém. Ela falou, não quero ir, pai. Amém? Amém. Muito bom. E a minha esposa deixa um abraço para vocês. Amém. Quero marcar de estar trazendo a minha família e toda a igreja, todos os irmãos que se reúnem conosco. Amém. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu li esse texto e a gente pode compartilhar algo do meu coração em cima desse texto. Esse texto, ele encaixou assim como uma luva do que a gente falou hoje. Eu vou compartilhar algo no meu coração que a gente compartilhou hoje com a igreja. E os irmãos sabem que o texto, ele é perfeito. Amados, na parte da manhã, nós compartilhamos hoje o seguinte. Nós falamos sobre o rei Ezequias. E para a gente também ser bem prático, vocês podem, quem gosta de anotar e trazer, a palavra de Ezequias, falando sobre Ezequias propriamente dito, que a gente quer compartilhar aqui hoje, está em 2 Crônicas, capítulo 32, está em 2 Reis, capítulo 20, 2 Crônicas, se você quer anotar aí, 2 Crônicas, a partir do verso 14, a partir do verso 32 em diante. 2 Crônicas 32, 14. E em 2 Reis, capítulo 20. E em Isaías 38. O que nós queremos compartilhar acerca de Ezequias? Ezequias, ele recebe uma palavra, acho que toda a igreja conhece. Ezequias, ele adoece, ele ficou doente. Ele adoeceu, e essa doença era para a morte. Só que o Senhor
usa Isaías para ir até Ezequias e falar assim: ó, você vai morrer de morte. Essa doença aí é para a morte. Porém, Ezequias, ele chorou amargamente. Ele entrou em profundo desespero. Mas Ezequias, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia Javé. E ele orou ao Senhor. Ezequias, que tinha entregado a mensagem, não chegou a sair do ato do palácio. A palavra do Senhor veio a Isaías, falou assim: ó, volta em Ezequias e fala assim: ó, o Senhor ouviu a tua oração. Os irmãos entenderem por que eu falei os 3 textos, amados, que fala a palavra de Ezequias. Porque muita gente fala de Ezequias, mas é como o pastor leu, fala sem o conhecimento. Então, você pega as 3 passagens e junta elas, aí você vai conseguir entender a história, o que aconteceu. Ezequias era um homem de Deus, tinha mais ou menos 39 anos, ele morre aos 54 anos, mas aos 39 vem essa palavra para ele que ele iria morrer. Mas por que veio essa doença? Essa doença veio porque ele se ensoberbeceu. Entendeu, amados? Aleluia. Ele estava soberbo. O que levou ele a ser soberbo? É essa própria intimidade com o Senhor. É essa graça de Deus, que é de geração em geração, que estava sobre Ezequias, e ele não soube usar dessa graça. E ele se ensoberbeceu. E a soberba fez com que Deus desse um chega para lá nele, um tratamento nele. Como? Como é que Deus dá um chega para lá nele? Com a doença. Só que quando ele chora amargamente, porque nós temos que aprender, tá, mediante as dificuldades, mediante as lutas, ir para o Senhor. Amém, Jesus. Chorar. É verdade. Agora, só que tem um detalhe, que aí eu quero ganhar tempo e você pode ler depois a passagem. Quando Ezequias ora, ele fala assim: lembra-te, Senhor, de que andei na tua presença. É verdade. Que fiz o que era bom e reto diante de ti. Amados, Jesus, quando Jesus fala à igreja, aos discípulos, ele fala assim: ó, permanece. Permanece. Só vai ser meu discípulo quem permanecer em mim. Amém, Aleluia. Senhor. Glória. Só vai Aleluia. receber de forma plena quem de fato estiver cheio de mim. Quem estiver cheio de mim. Ó, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Eu lhe darei o reino, farei o que assente no trono do meu Pai. A palavra é que você vá até as últimas consequências, até o fim diante do Senhor. Nada pode desistir, amado. Não deixe nada que faça você desistir. É, meu Permaneça. Pai. Aleluia. Permaneça. Olha só, Ezequias, ele, homem de Deus, ensoberbeceu porque venceu exércitos, porque granjeou fortuna, dinheiro, se ensoberbeceu. Veio a doença, depois ele chorou diante do Senhor, recebeu promessa de Deus e recebeu uma cura. Porque essa passagem de Ezequias, eu li ela assim, não tanto, mas eu vivi uma situação. Ezequias, amado, quando fala para colocar a casa em ordem, tem uma conotação. Qual que é essa conotação? Porque Ezequias não tinha filhos. Só que Deus quis dizer para ele: coloca a tua casa em ordem, tenha filhos. Porém, não é só ter filhos, você tem que ter os filhos e cuidar deles. Não adianta só ter filhos. Os filhos é para quem? É herança de quem? Hein? Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. É herança de Deus, amados. Nós somos só mordomos
Amém? Os filhos são mordomos. Nós somos mordomos dos nossos filhos. Porque nós temos que prestar conta. Nós temos que prestar conta. Aqui, 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, primeiramente dos da sua família. Família, primeiramente, seus, são parentes. Família, papai, mamãe e os filhinhos. Amém? Por isso você tem que saber se a sogra, se o sogro, se o cunhado entra, dá palpite, e às vezes nem é crente, nem conhece a palavra, você deixa entrar na sua família. Primeiramente, cuida da sua família. Amém? Eu tive uma situação, né, com a minha amada sogrinha, porque ali está a Marcelinha, né, rimou. A primeira coisa que Marcelinha teve antes de nascer foi colocado lá em cima da geladeira. O que você acha? Uma varinha, que é a palavra de Deus. Amém? Quem retém a vara, esconde a vara, não ama. Então nós precisamos ter uma clareza. Ezequias foi chamado para ter filhos. Deus curou ele das chagas, da doença que ele tinha, colocou lá um emplasto de filho. Ele foi curado. Ele desafiou Deus na palavra lá com o profeta: que sinal que eu vou ter? Aí não escolhe, quer que o sol adianta ou o sol retroceda. Ele foi ousado. Ele disse: não, o sol adiantar, ainda que o Senhor vai fazer o processo, mas é tão comum, a gente vê, a gente perde até a noção. Não, eu quero que volta. Então, o homem tinha relacionamento com Deus, mas ele vivia com altos e baixos. Ele não tinha revelação completa de Deus, que Deus ia curá-lo para dar filhos, mas que ele tinha que cuidar desses filhos, ou do filho. Ele teve um filho chamado Manassés. Manassés começou a reinar com 12 anos. Ezequias morre com 54 anos. Então os 15 anos de acréscimo que Ezequias teve foi para ter esse filho. Só que esse filho de 12 anos, ele ficou vendo a vida de Ezequias. Amados, existe uma aliança que é feita em Israel ao judeu, os primórdios, aos nossos antepassados, que se chama circuncisão. A circuncisão, que era o corte feito ao 8º dia no prepúcio do menino, é interessante. Circuncide o menino. Como que é isso? Essa circuncisão, esse processo, amado, era feito com o pai, com o sacerdote do lar. O pai, o sacerdote do lar. E era o pai que fazia essa aliança. Era o pai que fazia esse ato. Era o pai que era o sacerdote. Vou ler o texto de novo, porque o texto foi dado à pastora. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Com a morte de Jesus, amados, quando Jesus morre na cruz, o que nós nos tornamos? Quando o véu se rasgou, esse livre acesso, agora que a gente tem a Deus em oração, em estar diante dele, a Bíblia fala que ele nos constituiu o quê? Quem sabe aí? O que o Senhor nos constituiu com a sua morte? Está escrito em Apocalipse. Ele nos constituiu reis e sacerdote. Nos constituiu rei e sacerdote. Que nós tínhamos domínio. Nós somos chamados para dominar e não para ser dominado. Nós somos chamados para dominar. A única coisa que temos que nos dominar é a palavra, é o Espírito Santo. Agora as demais coisas não podem nos dominar. A carne não pode nos vencer. A vaidade não pode nos vencer. Ele nos constituiu rei, domínio e sacerdote. Qual é o sacerdote? O que é sacerdócio? É você ser o representante do teu lar. É você ser aquele que ordena o teu lar.
ordenar não é ser ditador. Ordenar é dar ordem. Ordenar é decretar. E Jesus compreende isso muito bem. E ele fica até impactado. Porque quando ele tem um encontro com o soldado fala com ele: Senhor, meu servo está necessitado, vai lá, dá uma palavra. Não precisa entrar na minha casa, porque eu sei o que é ordenar. Diga só uma palavra, ordena só uma palavra, que eu sei bem o que é ordenar. Ó, eu digo para ele: se vai, ele vem, faz isso e ele faz. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos com grande problema. Nós não ordenamos. Nós não somos sacerdotes. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Aleluia. segundo o texto, o que nos faz não sermos sacerdotes? É quando nós não buscamos conhecimento, quando nós não temos conhecimento e quando nós rejeitamos. Agora, o que é rejeitar o conhecimento, amado? Ele está no nível literal de você não pegar a Bibliazinha para ler. Falei para meus filhos estão numa situação aí, televisão basicamente zero, não vou dizer que é zero, televisão. Nós fomos numa situação aí, não sei se já viram esses pregadores que pregam mal sobre os filmes da Disney, e eles fazendo pegadinha com as crianças da igreja, no lugar que eu fui aí. E aí o pregador começou: como é que é o nome daquele desenho tal mesmo, tal, é que faz isso aos moleques da igreja e tudo? É o fulano de tal, é o fulano de, é o pica-pau, é não sei quem. Aí, vocês veem, né? Aí eu olhava para meus filhos e meus filhos estavam assim, eles não sabiam o que é isso. Então, hoje, tenho andado com meus filhos, eles têm que saber os 12 discípulos. Chega em casa, faz um teste na sua casa. Se sabe os 12 discípulos, bem que seus filhos estão com conhecimento aí. Amém, Jesus. Você sabe os 12 discípulos. Se ele sabe de Gênesis a Apocalipse, falando os livros todinho de Gênesis a Apocalipse. Hoje estou tratando com a Marcela e com os outros, nem é saber de Gênesis a Apocalipse, mas eles têm que saber de Gênesis a Apocalipse quem é a pessoa de Jesus em cada livro. Exemplo, Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Em Levítico, sacerdote supremo. Em Número, ele é a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia. Eles iam falando isso de Gênesis a Apocalipse. Tem que aprender. Porque se você for conversar com um menino, ele sabe, se ele gosta de futebol, sabe escalar o time de futebol todo. Se é um desenho animal, o desenho lá, os desenhos que tem na televisão, sabe os personagens tudo. É complicado, amados. Onde que pai está? Onde é que pai está se voltando para a família? Aquele que não cuida dos seus, primeiramente da sua família, nega a fé. É verdade, aleluia, Deus. Tem clareza disso. Ezequias, amados, ele teve um milagre e ele então teve um filho. Só que quando ele tem um filho, a Bíblia fala que, na realidade, quando ele foi curado, Deus fez uma promessa para ele: só você e Isaías, vocês vão arrebentar aí. Vocês, os assírios, vão pelejar, vocês vão detonar com o Senaqueribe, com os assírios, vocês vão acabar. Ó, vocês vão fazer cisternas enormes, você vai fazer arquedutos, a agricultura, vocês vão ser prósperos, vocês vão saquear muitos despojos de guerra, vocês vão crescer. E Deus fez isso. Só que Ezequias, ele novamente, amados, ele ensoberbeceu de novo. Eu vou só ler esse texto de 2 Crônicas, para vocês alcançarem a leitura. 2 Crônicas, olha só, 2 Crônicas, capítulo 32. Só para vocês orientarem o que a gente está falando. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. Porque aqui está um pouquinho mais resumido, mas dá para vocês alcançar o que eu estou falando. Olha só o que está escrito. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual falou e lhe deu um sinal. Mas, olha só o que diz o 25.
5, aqui está resumido. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Entende? Ele se exaltou. Isso aqui é a primeira vez que ele se exaltou. Foi a primeira vez. Agora a segunda vez. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Aí que veio a cura. E ele e os habitantes de Jerusalém, e grande indignação do Senhor, não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Olha só, é interessante. Nos dias de Ezequias, amados, nos dias de Ezequias, porque Deus, que aqui o que acontece, aqui é a junção que eu queria falar com vocês. Porque na realidade vem de novo o rei Ezequias, o rei Isaías vai de novo a Ezequias depois dessa cura, porque o rei da Babilônia soube que Ezequias estava doente. O rei da Babilônia, tá, mas o pastor vai assustar, quer ver? O rei da Babilônia manda presente para Ezequias. Vai na casa de Ezequias, Ezequias mostra tudo para ele, todos os seus despojos, suas armas de guerra, mostra as câmeras, mostra tudo. Amados, talvez vocês não alcançam. Tipo assim, mais ou menos assim, tem uma vizinha, Eva, uma vizinha, a gente usa o termo carnuda, e você deixa vir na sua casa, você saiu, seu marido recebe na sua casa, lá seu vizinho. Você recebe um homem de olhar impuro, que não pode ver uma mulher, você recebe na sua casa e recebe bem, você conversa com ele, tudo bom, mulher? E fica conversando com ele. A vizinha fofoqueira fala de tudo, você para com ela para conversar com ela. É Deus, dá a ideia que está falando. Aleluia, Jesus. Foi isso que Ezequias fez. Rei da Babilônia é rei do pecado. Babilônia é só pecado, é só bagunça, só destruição, só pornografia. E ele recebe presente. Amado, não recebe presente de quem não é de Deus. Oh, meu Senhor amado. Não recebe não. Não recebe na tua casa quem não quer nada com Jesus. Se a pessoa está te ouvindo, você está pregando para ela, está recebendo, recebe, opa, está lançando a semente. Agora, querido, começa a resistir, não tem fruto daquilo. O que está fazendo na tua casa? Aleluia. O que está fazendo a conversa com você? Fica ligado. Oh, glória. Porque por causa dessa atitude, você vai ver aqui, ó, o 26 diz, o 27, e teve Ezequias riqueza e glória e grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata, de ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e tudo que podia desejar. Ó, Deus deu ele, Deus curou, amém, deu Jesus, isso também. Glória a Deus. Também armazéns, colheita, trigo, o Senhor te dá essas coisas. Mosto, azeite, estribarias para toda a caça de animais, currais, rebanhos. Edificou também cidades, possuiu ovelhas, vacas e abundância. Vem dele. Também o mesmo Ezequias tapou mananciais, superior das águas de Gion, fez correr por baixo do ocidente da cidade de Davi. Aí vem ele operando. E aí ele cresceu nessas coisas. E isso, amado, aí encheu de novo o coração dele. Por quê? Porque você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 20, quando Ezequias, ou melhor, quando Ezequias mostrou isso, quando nós mostramos a nossa casa, quando nós abrimos a nossa casa para alguém, é porque isso está no nosso coração. Ficar mostrar a casa, ficar mostrando as coisas para quem não é teu irmão, para quem não quer nada. Você tem que mostrar o Senhor. Ó, a igreja, ela fala do Senhor dela. A igreja prega Jesus. Eu já errei, tá, mano? Por exemplo, eu não posso chegar e ficar falando de quantos irmãos estão comigo, ficar falando daquilo que o Senhor fez, mas só que o meu coração não está, o Senhor fez. Amado, quando Deus aqui lhe chama a atenção, ó, mas não correspondeu Ezequias aos seus benefícios. Nós precisamos corresponder o benefício
sacrifício que o Senhor fez. O Amém. Senhor deu filhos aqui, corresponde. Glória a Deus. Corresponde, cuida, trata, está perto, paga preço. Se você não há necessidade de você trabalhar, isso tem como receber a ajuda da igreja, tem como receber a ajuda da pastora, tem como receber ajuda. Ó, não trabalhe, dê tempo com o teu filho, pague o preço pela vida com o teu filho. Nenhum sucesso na vida compensa fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida. Deus deu esposo, cuida dele, serve ele, honre ele, obedeça teu esposo, sirva ele. Se ele não é crente, então pague o mal com o bem. Aleluia. Ganhe sem palavras. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Corresponde àquilo que o Senhor te deu. Corresponde. Não seja negligente. Lá em Hebreus fala assim, ó, que nós devemos ter frutos segundo o que somos. Se somos salvos, temos que ter fruto de quem é salvo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Temos que ter fruto, amado. Fruto de salvação. Creia nisso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria voltar lá, só para a gente concluir aqui em Reis. Eu queria ser fiel ao horário. Não queria deixar de mostrar. Não, amado. Esse texto aqui, ó. Toda regra tem exceção. Amém? Amém. Olha só. O 2 Reis, capítulo 20, versículo. O versículo 15 diz assim, ó. E disse ele Ezequias, o que viram em tua casa? E disse Ezequias, é o segundo Reis, capítulo 20, versículo 15. E que disse ele, o que disse Ezequias, né? De um país muito distante que veio o rei da Babilônia lá e que ele recebeu os babilônios. O 15 ele disse, o que disse ele? Que disse ele? Que disse ele que viram em tua casa. O que eles viram na tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há em meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Mas é interessante, esse ouve a palavra do Senhor já vem com uma sentença. Está dizendo assim, ó, eu te dei revelação, te dei tudo, você ensoberbeceu, eu te dei uma doença, coloquei uma doença para ser tratada, para não chegar para lá em você se humilhou. Você não fez como Isaú chorou e não achou arrependimento no seu coração, mas Ezequias achou arrependimento no coração, orou, e Deus então vem com graça agora de novo, tudo isso que a gente falou, que deu a ele tesouros, deu a ele filho, mas ele não correspondeu, e aí se soberbeceu de novo e deixou entrar na sua casa, nos seus palácios, babilônicos, pecadores que não querem nada, sambalás, pessoas que vêm para te tirar, pessoas que vêm para trazer palavra ruim, que vêm para trazer palavra que não é boa, tá? Para trazer fofoca, para trazer divisão. E às vezes nós temos oportunidade, às vezes, de emprestar a boca, quando a gente fala aquilo que não é para falar. Amém. Emprestamos a boca para o diabo. Aleluia. Mas tem hora também que nós somos negligentes, ficamos assim, mas emprestando o ouvido. Ó, amado, repreende. Não ouve ninguém falar mal. Porque Aleluia. isso faz parte da Babilônia. É verdade. O Senhor vai vir com julgamento. Fala assim, ó, eu vou agora sentenciar. Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias, tá, Ezequias, vai vir dias em que tudo quanto houve em tua casa, tudo que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado pelos babilônicos. Não ficará coisa alguma diante do Senhor. E ainda que teus filhos, que procederem de ti, que te gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Falei assim, amados, olha só que coisa interessante, amigo, questão de filhos. Não está falando que vai matar os filhos.
Não está falando que vai simplesmente colocar os filhos numa cadeia por um tempo, cativos por um tempo. Olha o que Ele falou que vai fazer com a sua descendência, com os nossos filhos. Os nossos filhos serão infrutíferos, eles vão se tornar eunucos, eles serão castrados. Como é que vai gerar? Como é que vai gerar a próxima geração? Amados, volta de novo a palavra ordenar. Sabe quem recebeu a palavra ordenar? Uma pessoa que na Bíblia recebeu a palavra ordenar? O primeiro homem. Porque quando você vai ver a obra de alguns homens, por exemplo, a obra de Moisés, você associa Moisés tirando o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, é o serviço à obra dele. Você imagina Salomão construindo o templo. E quando você vê os Caleb, qual é o nome do outro? Josué e Caleb. Josué atravessando o Jordão. Então você vai ver a obra dele. Mas agora Abraão, quando você imagina de Abraão, a palavra Abraão, o que vem na tua mente? Pai da multidão. Hã? Pai da multidão. Pai de multidão. Pai de multidões. Só que em Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Vamos lá. Gênesis 18, 19. Você vai ver a palavra ordenar, que é a mesma palavra dada a Ezequias. Então a gente vai ver que não é só ter filhos. Que Deus o curou não foi só para ter filhos. Gênesis 18, 19. Vem dizendo assim, ó: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Para que aconteça com Abraão, para que Abraão seja bem sucedido. E a palavra, a profecia, o que o Senhor contava na vida de Abraão, o serviço, a obra dele, é que ele ordenaria a sua casa. E é tão interessante, amados, que não está falando só de Isaac. Porque Manassés ficou vendo a vida de Ezequias. E Manassés fez tudo que era mal. Tudo que era mal. Porque Ezequias foi negligente como pai. Abraão, ele tinha essa missão. Ele ordenou. Agora você imagina, quando a gente fala de filhos obedientes, olha só, a passagem todo mundo conhece, mas eu vou só ressaltar isso aqui. Amados, quando Isaac é levado para ser sacrificado, Isaac não ficou correndo não. Ah, papai, o que vai ser? Ele só observou, porque ele viu o pai circuncidou ele, fez aliança com ele. Ele viu o pai prestando sacrifício ao Senhor, que Abraão sacrificava o Senhor. E aí ele percebeu, peraí, estou vendo a lenha, estou vendo o altar, está faltando uma coisa aqui, papai. Está faltando o quê? O cordeiro. Deus proverá. Então ele já sabia do cenário. Presta atenção, porque tem que ter filhos obedientes. E o Senhor quer uma geração santa de filhos obedientes. E começa nos pais. Isaac é deitado em cima do altar. Era um sacrifício para o pai deitar o filho. Mas, amados, veja o lado de Isaac. Isaac deixou ser deitado. Ele não ficou brigando não, mano. Ele deixou ser deitado e deixou ser amarrado, porque ele tinha a revelação. Em Juízes 11 fala de um pai que fez um voto ao Senhor e que prometeu a filha, e quando ele voltasse, e quando ele voltou da guerra, que ele chegou, que ele fez o voto seguinte: a primeira pessoa que sair da casa, eu vou sacrificar o Senhor. A filha. Aí a filha sai. Eu não vou entrar teologicamente aqui na questão do que era o sacrifício. Eu penso que envolvia a virgindade, cada um falou uma coisa, mas o que eu quero ressaltar aqui, amado, é a palavra da filha. Porque o pai falou assim: filha,
Prometi ao Senhor, quem saísse ia sacrificar. O que a filha falou? Quem lembra? Pai, seja conforme a palavra do Senhor. O que essa filha via no dia a dia com o pai? Não via um pai por conta de novela, por conta de televisão, por conta de filme, por conta de sua vontade, por conta de futebol, por conta disso, daquilo, tratando a mãe mal. Via um pai que era sacerdote. E o pai que era sacerdote. Por isso que a menina falou assim: não, pai, seja conforme a palavra do Senhor. Eu estou aqui, foi o Senhor que prometeu ao Senhor, mas eu sei a tua aliança com o Senhor. Eu sei que tu é o homem de Deus. E por isso eu estou aqui. Amém, amados? Ó, amados, eu sou casado, eu me casei virgem. Eu era ímpio. E eu lutava, brigava para tomar posse da bênção antes da hora. E a Bíblia falou para não fazer isso. Não toma posse da bênção antes da herança, antes do tempo, não. E eu querendo, mas a minha esposa, meu Deus, tremenda, ela falou assim: filho, eu estou morta de vontade, estou querendo também, mas eu dei uma promessa com o meu pai. Ó, ela também era ímpia. Ela tinha uma promessa com o pai dela, com o papai dela. Tinha que entrar virgem num salão para casamento, uma cerimônia. Sabe o que é isso? Pessoa íntegra, pessoa que aprendeu a ser sacerdote do lar. Então há uma necessidade, mano, é sacrifício. Hoje nós somos o sacrifício. Hoje quem tem que ir para a churrasqueira somos nós, que deitados naquela grade. Lembra de Paulo falando? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Amados, Ezequias, vou ler a última passagem de Ezequias. Olha só que esse moço, você entendeu do sacrifício, que Ezequias não quis se sacrificar. Ele tinha relacionamento com Deus. Em 2 Reis, o capítulo 20, que os filhos, eu estou falando aqui também de filhos, dessa descendência, de nós não perdermos nossos filhos, de nós ganharmos nossos filhos, de nós preocuparmos com a geração futura, de nós saber que tem uma descendência, que eu vou morrer, eu preciso deixar minha filha melhor do que eu com o Senhor. Amém, Jesus. Precisa deixar um legado, mano. Ezequias, ele recebeu a palavra que os tesouros dele iam ser tudo levado. Ele recebeu a palavra que os filhos, a geração dele, o filho dele, ia ser eunuco. Aí, 2 Reis, capítulo 20, versículo 19. Olha só, ele recebe uma profecia, uma sentença de desgraça. O que vem a palavra? Então disse Ezequias a Isaías: boa esta palavra do Senhor que disseste. E disse mais. O cara recebe uma sentença dessa, mano. Ele fala que é boa essa palavra. Aí ele explica por que essa palavra foi boa. Então então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra do Senhor que disseste. E disse mais: e não haverá, pois, em meus dias, pois, em meus dias, paz e verdade? Uma pergunta. O que ele está querendo dizer? Que se lasque meu filho. Que se lasque meu filho. Eu não estou nem com meu filho, não. Homem de Deus. E aí, amado, eu volto a dizer: filho de crente não pode desviar. Eu tenho esse negócio comigo e fico bravo. Por quê? Porque muita gente, aqui, homem de relacionamento com Deus, mas o coraçãozinho dele estava revelado. Ficou mostrando as coisas para o inimigo, ficou mostrando as riquezas, se ensoberbecendo, ensoberbeceu, ficou doente, depois ensoberbeceu de novo, seu cu ensoberbeceu de novo, e de novo ensoberbecido. Eu estou aí com meu filho, que se lasque meu filho. Importante que no meu reinado, no meu governo, vai haver paz e segurança. Tem um monte de mãe, um monte de pai que está preocupado com futebol ainda, preocupado com salão de beleza, preocupado com a sua condição, preocupado em trabalhar com uma falsa mensagem que eu não quero que falte nada para o meu filho. Meu filho quer ter de tudo, mas acaba se encontrando com outro homem no emprego, se apaixonando por colega de trabalho. Não estou dizendo daqui, não sei nem com esse que está, não se
na igreja. Estou falando da igreja. Igreja. E aí, deixando os princípios de cuidar dos filhos para as próximas gerações. De tomar. Você acha que a minha filha quis vir aqui? Ela quis vir comigo. Ela quis vir. E eu sei que ela tem o horário de dormir dela. Ela dorme mais cedinho. Mas sabe por que ela quis vir? É porque no coração dela não tem outra coisa. Se no coraçãozinho dela, se eu fosse um papai que gostava de ficar menos com ela e alugasse o melhor filme, ainda que seja bíblico, para ela ver, mas te afasta, está lá no filme bíblico, mas está longe do pai, está longe da mãe. E aí, quando é filme bíblico, ainda tem esse detalhe ainda, e tem crente que ainda vê Carrossel, vê não sei o que, esses desenhos aí, algumas coisas que... Amados, nós quando queremos, se você quer tirar o teu filho está numa condição ruim, não fala mal daquilo não. Se teu filho gosta de ver um filme e tal, gosta de uma coisa errada, não fale mal do que é errado, fale bem do que é bom, e lança o que é bom, porque você só tira algo do coração quando você coloca outro. Amém, Jesus. Você tem que colocar outro. Mas se você vive como Ezequias deixou claro, mano, ele é um exemplo claro de uma soberba, ultra mega soberbo esse cara, só pensava nele. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Queridos, há uma necessidade de nós sermos de fato pais, e isso pais em todos os sentidos. Eu queria só ler o texto, o último texto. Quantas horas? Não se preocupa não. Quantas horas? 8h30. 8h30, mais um texto. Até 15, 2, 9, então vou ler só mais um texto. Amados, Deixa Deus falar. vamos ler aqui. O texto que eu ia ler é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 em diante. Paulo agora escreve à igreja e diz assim, ó: não vos escrevo essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Amém, Jesus. Porque ainda que tivesseis 10.000 professores, tutores, aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. E admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Amém, A pastora falou Senhor. aqui. Glória a Deus. Oh, Pai, Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. E fiel no Senhor, o qual vos lembrará meus caminhos em Cristo, como toda parte ensina a cada igreja. Sabe o que está querendo dizer? Timóteo é minha fiel cópia. Ele olhou para a minha vida, copiou o que eu faço, porque eu sou imitador de Cristo, e ele imitou a minha vida. E tudo que eu preguei para vocês, tudo que eu falei para vocês, tudo que eu vivi no meio de vocês, não vou eu ensinar de novo não, vou mostrar para vocês que isso é possível. Eu vou mandar para vocês agora Timóteo, vou mandar o meu filho para ser pai agora de vocês, para mostrar que isso é possível. Amém? Amém. Então, amados, é possível. É verdade. É possível. E a Bíblia é interessante. Por que o filho não pode desviar? Não é que não pode desviar. Nós erramos em algumas coisas e nós temos que nos arrepender. E para curar alguma coisa, nós temos que saber, Senhor, onde que eu errei. E nós temos que nos humilhar. O próprio Ezequias está pedindo que ele se humilhou. Nós temos que nos humilhar. Porque a Bíblia fala assim, que Timóteo, ele era fiel ao Senhor, fiel a Paulo. Ele fala assim, você é um cara que desde a sua meninice, você guarda as Sagradas Escrituras, que recebestes dos professores, do teu papai. Recebeu de quem? Da sua mãe Lode, da sua avó Eunice. Agora, uma coisa, sabe o que acontece que eu vejo? É que essas mulheres também não ficam caçando homem não.
Onde é que estão os pais? Se morreu, se separou, se foi embora, não sei. Uma coisa eu sei, que ele foi cuidado por mulheres. Mulheres cuidou dele. Amém? Amém. Amém. E aí, e a continuidade disso foi um cara solteiro, dedicado ao Evangelho, Paulo, que cuidou dele. E ele foi imitador fiel, porque Paulo ensina isso. Ó, o que você está pregando, o que nós devemos pregar, o que a senhora deve pregar, a senhora exortou aqui, ó, está recebendo agora a palavra aqui, está recebendo o Giovanni, agora é membro, ó, veja como ele vai fazer esse negócio aí. Amém. Agora você tem um compromisso. Você tem um compromisso. Então Paulo, ele deixou bem claro, falou só, Timóteo, entrega a homens fiéis. Entrega a homens fiéis e idôneos. Homens de verdade. A palavra, amados, aqui é homem de verdade. Homem que quer pagar preço, homem que quer sofrer injustiça. Homem que quer viver uma vida para o reino de Deus. Homem que quer se soberbecer, viver só para si, querer dinheiro, querer usar do Evangelho para bem próprio. Amado, amém? Amém. Guarda Jesus. isso, entrega o melhor do teu filho. Aleluia. Considera a palavra do Senhor no nome de Jesus. Amado, no nome de Jesus. Eu não vou ler, mas eu queria deixar para vocês lerem em casa. Eu não vou ler, você fiel. Salmo 78. Lê o Salmo 78. Chega em casa, lê o Salmo 78. Depois fala com a pastora. Amém. Lê o Salmo 78. Lá vai falando dos pais. Os pais devem ser e onde os pais estão errando. Amém? No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? O Senhor mesmo.